Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra e esse Papiando a Palavra tem um gostinho a mais, algo muito especial, né? Esse bate-papo está sendo gravado no dia 10 de outubro, mas a estreia, como você está conferindo agora ao vivo, está sendo no dia 28 de outubro, mais um ano do Papiando a Palavra podcast. Essa loucura que começou ali no meio da pandemia. E aí não tem como falar de como começou sem dar uma balançada na estrutura, né? Porque começou com uma fuga de um problema que se chama depressão, e hoje eu tenho a oportunidade de estar conversando depois de quase 2 anos com uma pessoa que chegou recentemente na minha vida, mas já considero um brotherzão, um parceirão, meu amigo Douglas Xavier, do God Vibes, um podcast top demais, galera. Top demais. Eu aconselho muito vocês a conferir o conteúdo dos caras. Mano, tá maluco. É muito bom, é uma parada muito diferente. E aí, mas depois ele vai apresentar um pouco mais sobre o projeto. Mas primeiro quero falar para vocês que são membros aqui do canal. Muito obrigado pela ajuda que vocês têm dado, né? O Papiando a Palavra, ele se mantém de pé, primeiramente por conta da misericórdia do Senhor na minha vida, mas também com a ajuda de vocês, porque o espiritual deixa que Deus resolve, mas aqui no natural ele toca no seu coração para que ajude a manter, porque tudo se gasta, né? Tudo se usa o dinheiro, então a gente precisa, não tem jeito, não tem como falar que não precisa, não tem como. Mas agradeço muito a você e você que está aí nos assistindo, que não pode contribuir com nada, só ore, que a sua ajuda já vai ser muito grande, porque você sustentando em oração, a gente consegue tocar esse projeto para frente. Já é novo aqui no canal, tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, tamo junto, cara. Eu já gosto demais de vocês, mas para eu gostar mais um pouquinho, inscreva-se no canal, dá essa moral, curta, comenta, compartilhe. Você não vai pagar nada para fazer isso, cara. Olha só que coisa boa. E aí você está ajudando a gente a expandir essa mensagem para alcançar mais vidas e que os corações de outras pessoas sejam alcançados por toda a mensagem que será falada aqui nesse bate-papo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou passar a bola para esse cara que, mano, fica aí até o final que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração, porque aqui no nosso pré-bate-papo o negócio já tava pegando, filho. Tenha certeza que vai ser bom demais esse episódio aqui. Não é só porque é um episódio comemorativo de aniversário, não. Mas é porque o conteúdo é bom e o cara é brabo. Já gostei dele, que ele tem um Hulk ali atrás, ali, meu herói preferido. Capitão América nem tanto. Capitão América podia tirar que tá tranquilo, mas o Hulk É. tá de boa. Então, meu amigo, você se apresenta pra galera aí, fala pra gente quem é o Douglas Xavier. Pô, Rafa, primeiro obrigado aí pelo convite de estar aqui. E aí, pessoal, beleza com vocês? Prazer, cara, tá aqui com vocês, conversando aqui no Papiando a Palavra. E hoje falar um pouquinho aí, né, do que a gente anda fazendo, na verdade, aprontando, né, Rafa? E a gente apronta um bocado aí, gente que, que trabalha com podcast, a gente tá aí aprontando. Mas, gente, muito obrigado aí. Valeu mesmo aí por esse convite, por estar aqui e por você nos permitir, você nos ouvir aí ou nos assistir, né? Que Papiano tá no Spotify, tá no YouTube, então, de várias formas, né? Ou você que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Valeu. E é isso aí. E aí, Rafa, eu tenho que já falar de mim? Como é que é o esquema aí? Fala um pouquinho de você, fala seu nome, CPF, RG, endereço. Pô, gente, eu sou o Douglas Xavier. Atualmente eu estou morando em São José dos Campos, São Paulo, e esse atualmente já tem quase 20 anos já. Mas eu falo isso porque eu sou velho, Rafa. Ó, essas barbas branquinhas aqui, ó. 38 anos nas costas aqui, cara. Então, tá E velho é- mesmo. então, meu irmão, eu vou falar pra você, a gente tá naquele negócio que é o seguinte, a gente tá numa idade onde a gente tá se sentindo assim novo pra ser velho, mas a gente já é velho pra Velho pra ser ser novo, novo. mano. Mano, que barato estranhíssimo isso, né, velho? Que a gente tá. Então a gente tá nessa idade aí. Eu ainda me sentindo jovem aqui, ó, os action figures, tudo mais, mas já com peso da idade, né?
chegando e É, tal. Mas é isso aí, gente, ó, nasci em Minas Gerais, cara. Nasci ali na região de Belo Horizonte, ali mesmo ali, mas eu fui para São Paulo, capital, com 6 meses de idade, assim. Então eu, muito novo, fui morar em São Paulo com a minha família, tal, e tudo mais. E cresci em São Paulo, fui criado ali na capital, numa região periférica ali ao Ipiranga, né? A galera hoje aí conhece aí aquela região do Ipiranga, por causa do museu que foi revitalizado recentemente. Então eu sou dessa região aí. Então, vivi os anos 90, sabe? Eu vi uma mudança muito interessante, até na questão de igreja mesmo, porque com, Rafa, com 6, eu lembro assim, cara, que eu nasci e meus pais ainda não eram convertidos, né? Mas a minha conversão até veio pelos meus pais na minha infância. Então, eu lembro que eu acho que com uns 4, 5 anos assim, meus pais se converteram. Então, meio que eu fui criado já na igreja, né? Então, eu acompanhei, cara, a, a travessia dos anos 80 para os anos 90, uma mudança muito grande que vinha acontecendo dentro das igrejas, né? Principalmente na parte musical, tá ligado, cara? O jeito assim, como que era, e foi surgindo. E eu comecei. Eu não era. Tinha a Igreja Renascer em Cristo que estava aqui em São Paulo, bombava, assim, então tinha eventos que eu ia, então minha adolescência foi muito boa, né? E eu acompanhei esse crescimento. Eu vi, por exemplo, o, o, o auge, assim, o surgimento da oficina G3, do resgate, e estava próximo a isso, né? Pra galera aí que curte esse tipo desse movimento, né, da época e tal. Então eu acompanhei muito de perto isso, sabe, cara? Então, e aí com uns 18 anos, tal, eu vim morar em São José, né, onde estou até hoje, conheci minha esposa aqui na cidade e hoje eu tenho a minha esposa Renata, um beijo para ela. Deus abençoe. E tenho 2 filhas hoje, cara, a Gabriele, tenho a Gabriele de 7 anos e a Laurinha de 1 aninho e 7, que tá lá pentelha que só, meu irmão. Vou falar pra você. Vou falar pra você. Ali, eu vou falar, Deus, eu que eu tive a primeira que ela veio bem tranquilinha, sabe? Assim e tal, eu falei, não, agora era pra ter uma segunda. acumulou pra segunda. Mano do céu, né? Então, ela é uma bênção, cara, é uma bênção mesmo, minhas filhas, e um beijo pra elas. Que Deus as abençoe. E hoje eu tô aí, cara. Tô hoje aqui atualmente com o nosso podcast, que é o God Vibes, né? Atuo na minha igreja também como um músico lá, sou tecladista já há um bom tempo e eu sou da Igreja Batista do Jardim das Indústrias, que é uma igreja aqui no bairro da cidade. Uma igreja que tem sido aí uma bênção aí na minha vida também. Um abraço e um beijo pro pastor Marcos Davi, que eu já tô, né? Tem que fazer assim, né? Afinal de contas, não pode esquecer, né, pastor Rafael? De mandar as ovelhas, tem que mandar aquele salve, né? Aonde vai a Padrão, padrão. padrão, né? Padrão. Então, ó, galera, um beijo aí para todo mundo da igreja lá e o pastor Marcos Davi também. E é isso, cara. Então, atualmente estou aí com o God Vibes, né? Falando um pouquinho do que é o God Vibes, ele é um projeto onde já de muitos anos eu queria é, é, criar, né, um podcast, que eu sou ouvinte de podcast já há muitos anos, né? E aí, né, a pandemia nos deu essa oportunidade, né? Mais ou menos o que aconteceu com você aí, né, Rafa? Então, nos deu essa oportunidade de ter um podcast onde a gente fala de cristianismo, né, com um pano de fundo nerd, cara, e geek, né? Por que não? Aí, ó, fica a questão aí para você. Você que está nos ouvindo agora e falando, será que tem como falar de nerdice, falar de Cristo no meio disso? Vamos lá, a gente talvez vai papear um pouco sobre isso, né, Rafa? Claro, pô, é incrível, cara. E assim, eu sou suspeito para falar, porque eu sei que tem. Eu Aham. te garanto que tem como. A gente até estava conversando antes de soltar a gravação, né, de uma Uhum. experiência que eu tive sobre isso, mas eu deixo para falar dessa experiência mais para frente quando a gente entrar nesse assunto específico. Meu amigo, você falou de uma situação que me chamou bastante atenção e eu queria entender um pouco, né, sobre essa mudança. Você falou que pegou ali essa mudança do tempo na igreja, né, ali Uhum.
anos 90 ali, depois o ano 2000 e tudo mais. Uhum. Dentre essas mudanças, né, qual é a principal que você pode destacar para a gente, assim, algo que mexeu bastante contigo, que era de uma forma e foi talvez para o oposto num período de 10 anos? Ah, cara, com certeza, assim, na minha humilde opinião, né, algumas coisas tradicionais que vinham dessa época, né? Porque, por exemplo, ali os anos 80 foi uma loucura no mundo, assim, né? Desde os anos 70, nos anos 80, foi onde o mundo se descobriu, cara. E Uhum, então existia a liberdade pelos hippies, né? Vindo ali dos anos 60, anos 70, tal. Então existia um excesso de liberdade, onde na verdade libertinagem, né? Que é uma diferença, né, da palavra liberdade. Então eu acredito, cara, que com isso, principalmente as igrejas aqui no Brasil, elas eram muito fechadas, tá? Galera, eu tô falando aqui do meu achismo, tá? Não sou nenhum especialista nisso, mas é pela convivência. Então as igrejas, elas de alguma forma, elas eram fechadas, fechadas assim, a falar com o que era a linguagem do momento ali, sabe? Do que estava se passando. Mas acontece que houve, cara, uma mudança muito grande, cara, muito grande mesmo ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que foi onde eu peguei, essa mudança de alguns paradigmas que a igreja tinha, né? Que, por exemplo, só pra você ter uma ideia, na época, irmão, ter uma bateria no púlpito, meu irmão, vocês não. Galerinha mais nova aí, ó, vou falar um negócio pra vocês. Vocês não sabem o que é a vitória de hoje você ter uma bateria lá em cima no púlpito da sua igreja ou ali, onde quer que seja. Não existia isso. Uma guitarra elétrica, muito menos, entendeu? Então, foi se mudando isso, foi se entendendo algumas coisas, né? E teve essa mudança, cara. Inclusive, até na igreja que eu participava na época, trouxeram uma banda chamada Atos 2. Você conhece, Rafa? já ouvi Essa falar, banda? já ouvi falar. Essa banda Atos 2 se transformou no Kadosh, que é mais conhecida, que ficou o nome mais conhecida tal. E, e eles foram nessa igreja que eu participei lá, que eu era, que a gente era, minha família era, e a igreja se dividiu, cara, depois que eles foram lá. Que isso, mano? Foi, cara, foi porque tinha o saudoso, eu falo saudoso, mas eu acho que o cara tá vivo ainda. Mas é o Cebolinha na guitarra lá, cara. O cara fritava na guitarra. Ah, já ouvi falar desse cara já. Então, e aí, mano? E aí foi que a igreja se dividiu, né, nessa época. Eu lembro claramente, assim, eu devia ter uns 6 anos de idade com isso. E foi se mudando assim, né, cara? Aí eu comecei na minha adolescência a conhecer alguns outros movimentos que trabalhavam mais com os jovens mesmo, né? Que, pelo menos em São Paulo, era a Igreja Renascer em Cristo, né? Que ela uh, foi assim, cara, realmente teve muitas mudanças depois dela, pelo menos para São Paulo, né? Uhum. E aí, então, teve essas mudanças, cara. Principalmente nisso aí, sabe? Em alguns dogmas, algumas coisas assim também, né? Então, foi tendo essa mudança. Foi tendo essa mudança. E eu acho que é interessante, cara, na sociedade, uma coisa que normalmente se muda, assim, que tem um diferencial, é na parte artística, né? Nas coisas de arte. Você vai falar sobre arte. Então, a música é arte, né? Ela é um movimento artístico dentro da igreja, né? E hoje a gente tem o quê? Tem até dança hoje, né, cara? Hoje a gente tem dança na igreja, tem várias formas artísticas de estar. Então, a arte, ela fez com que a igreja também tivesse essa aceitação, cara, que hoje é muito difícil você não ter uma igreja que não tem música dentro dela, né? Sim. Fora, né, a música sacra, né, que a gente fala, né? Então, Uhum. fora a música sacra, é muito difícil hoje não ter. Então, foi um diferencial, foi a música, cara, foi a música. Cara, e assim, você falando sobre esse período aí que você viveu ali da sua infância, adolescência na igreja, eu não vivi esse período, né, na igreja, no caso, tava muito longe. Igreja para mim era o último lugar que eu pensava em entrar na minha vida, né? E as coisas são muito doidas por conta disso.
E aí eu ouvia muitos amigos, né, na época, de chegar e estar conversando. Cara, vamos jogar uma bola ali com, sei lá, 2001. Tinha uns 11 anos, mais ou menos. Pô, vamos jogar bola no lugar tal. Pô, não dá não. Eu falei, mas por que que não dá, cara? Tu não gosta? Pô, não dá. Meu pai não vai deixar, eu sou da igreja. Aí eu ficava, ué, mas tu é da igreja e tu não pode jogar bola? Que pecado tem nesse negócio? Não, não dá. E rapaz, assim, teve uma situação que eu lembro que eu tava jogando bola com um moleque. Aqui, aquele futebol raiz, né? Golzinho, não tinha nada de grama sintética. Ah, Era um não, gol. chinelinha havaiana, né? Cada canto e Rapaz, já e era. era um futebol kamikaze que a gente jogava. Era um golzinho no meio da rua e a rua não era asfaltada. Era Sim, sim. paralelepípedo. Então, Olha aí, cara, eu perdi a conta de quantos tampões ficaram pelo meio do caminho você tá no maluco. decorrer da vida. E aí teve uma situação que a gente estava jogando bola, daqui a pouco veio um senhor, devia ter uns 50 e poucos anos, parou, chamou o menino, vambora que eu vou te levar em casa. Era o pastor do cara, mano, que levou ele até a casa dele porque ele estava na rua jogando bola e ele saiu falando, vocês vão morrer, vão tudo pro inferno, que não sei o que, tá. Isso me afastava muito de convites que eu recebia. Sim, cara. Isso me dava aquela, ué, poxa, eu vou pro lugar que, assim, por ser criado pelo meu avô e pela minha avó, que sempre foram da igreja, pelo menos até desde quando eu me entendo por gente, eles sempre falavam da salvação, Jesus Cristo e tudo mais. E eu sempre fui ouvindo, né? Não era uma novidade para mim ouvir falar de Jesus. Mas quando eu via alguns convites na rua e algumas situações que eu ficava, pô, estão me convidando para ir para um lugar que eu vou chegar lá, o cara vai falar que eu vou pro inferno e vai me botar um terror, que história é essa? Que negócio é esse? Então eu não quero saber dessa situação. Mas o mesmo pastor que bota o moleque para casa na época, ele já falecido já há bastante tempo, era o mesmo que de vez em quando a gente via pelo botequim da vida tomando uma cachaça, entendeu? Então perdia muita credibilidade para a galera. Então, mano, é isso aí que é o que pega. Era Pega bem demais. puxado. Era bem complicada essa situação. Mas assim, e que bom, cara, que eu vejo que esses períodos de transições, eles são importantes Uhum, para a igreja ir se alinhando, não tomando a forma da cultura, mas de aprender a se comunicar melhor sim, com a cultura, né? Concordo com a ideia do John Stott com a questão do evangelho contra a cultura, mas no sentido de que a cultura não pode moldar o evangelho, mas o exatamente. evangelho tem o papel de entrar pela cultura e Uhum. transformando todos os princípios, todos os valores, então é bem por esse ponto, né? Ser crente na tua época de criança foi puxado. É, então, você falando aí sobre a famosa a hipocrisia, né? É, por exemplo, a parte mesmo de, por exemplo, tinha igrejas que não permitiam televisão em casa, né? Uhum. Beleza, não permite. Mas era muito comum, ao abrir o guarda-roupa do irmão, tá lá uma tubinha lá, cara. Televisãozinha 14 polegadas, tava escondida. Porque se assistia, mas não se mostrava, né? É mais ou menos aquilo lá do. Ah, tem crente que bebe, tem crente que não bebe, tem uns que bebe socialmente. Na época era o da TV, né? Eu assisto a TV socialmente, assim, meio escondidão, tá ligado? Que doideira. É, meu, tinha esse negócio assim, o cara abria o guarda-roupa assim, deve estar uma TV guardada lá, cara. Porque não tinha na sala, né? Porque era um altar entregue, né? Ao demônio, quem tivesse a TV, Nossa. né? Ó, pra vocês verem, jovens, a diferença. Então houve muito assim, cara, muita diferença dessa época aí, cara. Dessa época. E eu meio que acompanho esse finalzinho aí, né, assim, de grandes mudanças, né? Sei que hoje, a igreja hoje tem umas que estão indo para um patamar além ainda, que é até muitíssimo perigoso, É, né? Das aceitações que estão tendo dentro da igreja, né? Mas essas que hoje é uma coisa normalizada no meio da gente, eu enxerguei essas mudanças aí, cara. Eu vi essas mudanças aí. assim, e hoje, com o passar do tempo, não peguei, né, como eu disse, essa transição, esses momentos Uhum. dentro da igreja,
Mas eu tenho recordações assim de pessoas falando da questão, né, da bateria, da Uhum. guitarra especificamente, né? O É, cara. instrumento do diabo. Aí eu ficava, Aham. e assim, na minha inocência, de coração, eu ficava imaginando Satanás criando uma bateria, Satanás criando uma guitarra de fato. Eu ficava, cara, esse instrumento é do diabo, foi ele que criou. Eu falei, pô, mas e aí, como é que funciona e tal? E aí tinha alguns amigos que ouviam rock. Na época eu gostava um pouquinho de rock, mas um rock mais voltado para, né, pro padrão da concorrência, né? Eu com 11 anos já ouvia Planet Hemp, Ah, sim. o estilo musical ali do Nação Zumbi, então era muita coisa Aham. que falava de droga e Hum. bebida, e zoeira e tudo mais. E às vezes uns amigos da época que eram crentes, galera tá aí, se estiver acompanhando, vou falar o nome de vocês não, mas eu lembro disso, eu não esqueci. Que a galera tava junto e ficava, caraca, poxa, nunca tinha ouvido, pô, que maneira. E começava a ficar, né, tipo, tá descobrindo o mundo. Talvez por um período que a igreja ficou tão reclusa dentro do seu gueto, né? Criou um gueto para Uhum. si Uhum. e foi deixando as coisas no mundo correr solto. E aí é onde eu paro para observar, meu amigo, que o tempo que nós estamos vivendo hoje foi por uma falha lá atrás. É. Foi por deixar de querer influenciar na cultura lá atrás e tá Exato. querendo hoje em dia correr atrás do tempo perdido e às vezes Uhum. indo para as loucuras que a gente vê aí no meio gospel, né, cara? E É. é uma doideira isso pra caramba. Então, é muito, cara, é perigoso até, muitas vezes hoje o que a gente vê e o que está acontecendo, mas é notório, cara, é notório, assim, que Jesus, cara, de uma certa forma, para a época dele, ele já era, vamos colocar uma palavra entre aspas, revolucionário, vamos colocar assim, porque senão as E pessoas ó, entendem essa palavra revolucionário de uma forma, né, ó, já galera aí, ó, fica na moral, tá? fica na moral Fica na aí, moral. fica na moral aí, né? Então Jesus ele era, cara, revolucionário para a época dele, né? Revolucionário tanto é porque as pessoas que ele mais atingia eram os próprios religiosos dentro da religião dele, certo? Exatamente. Então ele trouxe isso, né? Então eu acho que como somos cristãos, cristãos pequenos cristos aí, nada mais é do que revolucionar, e isso é muito interessante contra a cultura mesmo, assim, de uma certa forma, mas estando ali, sabe, cara, a gente não pode estar fechado essas portas assim, tão simplesmente, sabe por quê? Porque, mano, você tá aqui, cara, você tá aqui. É, Quando você vai comprar seu Big Maczinho lá, cara, você não sabe quem é que tá fazendo, entendeu? Mas você come, né? Porque você está inserido aqui, né? exatamente. Ou você na época aí de pandemia ou fora, pô, tem um cara que criou um aplicativo que você consegue mandar lá, pedir e vai chegar comida na sua casa. Você não sabe a ideologia desse cara, por exemplo, mas chegou lá comida na sua casa, você se alimentou, porque a gente está inserido aqui, cara, né? A Verdade. gente não é que nem aquela tem uma religião nos Estados Unidos lá, os Amishes, eu esqueço o nome Ah, deles, sim, cara, sim, sim. que eles são completamente, né, Fechados ali desligados, né? entre eles, né? E isso entre eles aí acaba virando uma outra coisa menos aquilo com que Jesus pediu, que é o ID, né, cara? Então, eu acho que a Exatamente. internet tá aí, né, cara? A internet é o ID, né? A internet é o ID, é uma ferramenta aí. A gente tava comentando aí, né, sobre usar algumas coisas assim. Então, a internet, ele é o ID nosso. Então, por que não tá inserido? Por que eu não saber programar? Por que eu não saber mexer com podcast? Por que eu não saber mexer com YouTube? Por que eu não saber TikTok, cara? Aí, ó, que tá ali, que aparece, ó, todos TikTokiano aqui, ó, entendeu? Porque é uma tendência, cara. Então, as tendências hoje que estão surgindo, por exemplo, na internet, de vídeos curtos, né? É, Assim, é uma tendência muito grande de serem vídeos curtos. E aí, pastor, você aí que está aí na sua igreja e tal, e que quer trabalhar com internet, é importante até, ó, para você ver, de ter você sempre ter os seus cortezinhos ali dentro daquele 1 minutinho e meio, porque você vai atingir muitas pessoas com ele.
entendeu? Então, seus 40, 50 minutos de pregação, que é excelente, que é muito bom ali para o contexto da igreja, né? Para algumas coisas, às vezes você fatiando ele, mandando para uma pessoa, você vai atingir muito mais do que o seu proselitismo aí, muito grande, sei lá. Rapaz, vou te falar, tem uma igreja aí no mundo, É. não vou falar o nome dela não, que eu amo demais. Tá, Tem uma galera que é contra a internet, sei, sei. né? Aí tem um amigo meu que congrega nesse lugar. Tá. E aí já tentou fazer um canal, todo projeto, tudo Dependendo do que mais. você falar, a gente mata, hein? Qual é a igreja? Vai, vamos lá, tô só de ouvidos. Eu, Vamos eu, lá. eu tô me policiando pra não me entregar. Ó, já me entreguei, já era. Eu não consigo. Lá onde eu congrego, a galera tem uma boa parte que é contra essa questão da internet. Entendi. Porque a internet está gravando, está ali, então o pessoal vai ficar preocupado com a performance, que não sei o que e tudo mais e tal. Só que eu vejo muito, cara, que a pandemia ela chegou num momento específico e eu acho que quem teve ouvidos ouviu que a internet, que a igreja precisava se movimentar através das redes sociais. Sim. Porque o que que acontece? Para mim, a igreja que parou no tempo em relação a essa situação, o tempo vai passando e ela vai ficando para trás. Porque não, a gente precisa acompanhar esses desenvolvimentos tecnológicos, essas ferramentas que estão disponíveis para a gente. Uhum. Eu sempre coloco ali num paralelo com a reforma protestante. A Uhum. reforma só foi a reforma por conta do surgimento da imprensa. E se não Exatamente. fosse o surgimento da imprensa, a reforma não seria o movimento que foi. E Deus agiu em meio àquele movimento. É claro, foi um movimento que teve uma pegada política pra caramba. Lutero teve um apoio de uns caras que eram que tinham uma visão somente política. Isso é um fato histórico. Não tem como Sim, sim. falar que isso não existiu. É. Mas Deus estava se movimentando em meio àquela situação. E hoje eu vejo igrejas que têm essa dificuldade de querer se atualizar, mas eu percebo que é um pessoal que tem muito medo, né? Vê essa palavra atualização como algo Uhum. negativo. Mas uma coisa que eu percebo e que eu vejo, não sei se você compartilha do mesmo pensamento, é que os métodos, eles são mutáveis. Eles vão mudando de tempo em tempo. Métodos, eles vão aparecendo métodos novos, métodos Uhum. antigos reaparecem e são uma luz naquele ambiente, naquele momento. Mas só que o princípio ele não muda. O Exato. princípio vai ser o mesmo lá atrás da reforma, hoje em dia. A palavra de Uhum. Deus, ela é imutável. Mas eu vejo que quando a igreja dá essa rateada de não, Sim, não quero cara. acompanhar porque a internet é coisa do demônio. Você falou um negócio, veio um negócio aqui na minha cabeça, assim, que é assim, o Gutenberg da época era o Zuckerberg de hoje, hein, mano? Olha aí, Exatamente. criador da imprensa, cara. Então, né, Então, vem de coisas que são revolucionárias, né? Que vem. Cara, assim, eu não sou nenhum teólogo, né? Até já falando pro pessoal aqui que eu sou o crente basicão, tá? Gosto de entender de teologia, mas sou do povão, aí, galera, é nós aqui, ó, tô representando, que aqui só vem gente fera, tá ligado? Então, eu vou falando pra vocês, ó, tá? Mas é o seguinte, cara, é uma coisa interessante, né? É, aonde que tá preso a raiz do cristianismo, na verdade? Tá preso a coisas que são palpáveis, coisas do passado, ou elas estão preso realmente num, numa coisa que não é palpável, né, cara? Assim, por exemplo, sobre o evangelho, né? As coisas que a gente sabe que é amar as pessoas. Então, isso não vai existir nenhuma tecnologia do mundo que vai impedir essas coisas, cara. Você Exatamente. entendeu? Nem nada disso vai impedir, porque a partir do momento que as pessoas entendem que nós não estamos presos a coisas ou formas de como fazer, mas estamos presos a princípios que Jesus deixou, né, pra gente. E essas coisas, nem nada tecnológico vai impedir, cara. Nada vai impedir. E vai existir essas coisas tecnológicas e vai estar ali os princípios de Jesus, cara.
Então, eu acredito muito nisso, né, assim, e é até por isso que eu sou até meio, gosto muito, cara, coisas de tecnologia, essas coisas assim. Mano, eu sou do videogame, cara. Tem galera, você jogava videogame, ô, Rafa, na sua infância? Jogava. Super Jogava, né? Nintendo. Super Ganhei um Nintendo, Super pô, Nintendo, tinha 6 anos de idade, mais ou menos. olha aí, é rico. Você era rico, cara. Não, um tio meu tinha dinheiro, aí ele me deu. Aí, ó. Porque na época ou era o Super Nintendo ou era o Mega Drive, né? Tinha muitas essas coisas, Ah, né? Então, e tem a tecnologia vem. E até falando um pouco de videogame, assim, cara. Por exemplo, não sei se você sabe, não lembro do nome do ministério, mas me comprometo, se alguém perguntar, eu vou procurar o nome e entregar para vocês que eu esqueci. Existe um ministério que os caras, hoje o que tem muito em alta com os games hoje são lives, né, que o pessoal faz jogando e tal. Então hoje a rapaziada tem desde um seguidor a milhões de seguidores, né? uhum, Então, mas sempre tem alguém que tá o famoso streamer, né, que tá streamando o sim. game e tal. Existe, ó, pra vocês verem, um ministério que são de algumas pessoas cristãs, conhecedoras da palavra, que jogam também. Eles se reúnem, esse grupo, que é entre 15 e 20 pessoas, e entram na live dessa pessoa que tá ali, por exemplo, com poucos views assistir. Eles entram lá e comentam o jogo com o cara, e vai vendo e falando, comentando que é o que tá acontecendo no jogo. E aí chega um momento que o cara pergunta, mas onde vocês são? O que é essa galera aqui? O que tá acontecendo? Tal, e eles dão like, né? E isso é isso que um streamer quer, nada mais do que ter pessoas que assistam ele jogando. E esses caras falam, ó, a gente é do Ministério tal, a gente veio aqui para abençoar a sua vida, não sei o quê. Olha isso, cara, Que olha isso. isso, velho. Ou seja, é um negócio meio maluco, né, mano? Os caras estão evangelizando no game, cara. Estão entrando lá nas lives falando de Jesus nas lives, cara, nos streams. Então, ou seja, é uma tecnologia que vem, que até aos nossos olhos é. Pô, mas como Deus vai falar no videogame? Videogame é que traz vício, não sei o que lá, né? Tem muita coisa ruim. Tem também. Mas Bastante. só que é a ferramenta. Então, a Exatamente. ferramenta, você pode usar um martelo para pregar um prego ou macetar a cabeça de alguém, mano, certo? Então, então usa ela para que ela que é de bom dela. Então é só para você ter um exemplo. E já vi história de pastor que jogava e conversou online com as pessoas e as pessoas se converteram na live, cara. Então, ou seja, Caraca. é uns negócios meio maluco, mano, meio malucão aí. Mas Mano, você falou desse negócio agora, eu vou procurar dessa galera, porque sim. eu quero conversar com alguém que participa Não, eu vou passar o contato deles, cara. Me perdoe, mas eu esqueci o nome do ministério deles, cara. para Mas poder estar. eu já vou te passar o contato do cara que reúne, Então, pra quero, você conversar com ele. eu quero muito saber como é que surgiu, como é que é na Aham, prática a sim, sim. situação. Sim. Mas você falando sobre isso, eu lembro que no ano passado, antes de completar um ano do Papiando na Palavra, eu criei um projeto que se chamava Papeando e Jogando, Aí, ó. que era a live na Twitch jogando ali um FIFA, jogando um Red Dead Redemption 2, um Pô, GTA não, maneiraço. porque o GTA já era uma parada mais complicada, né? Porque no GTA ali eu dava vazão ao meu eu carnal e atropelava um monte de gente, É, não dava adianta tiro. falar de Jesus e passar farol vermelho atropelando as Exatamente. Você pessoas. tá lá dirigindo, tacando uma bomba no carro do outro e, pô, Jesus te ame. Não dá pra fazer isso. Mas assim, e eu lembro que na época eu fui conversar com uma pessoa que eu tinha muito ali como, né, vou usar um termo aí que ficou popular na, na candidatura de 2018, o meu posto Ipiranga, né? Sim. Era um brother que todo que eu ia fazer eu conversava com ele, então toda a direção que ele dava eu pensava e executava. Ele falou, pô, não faz isso não, cara, isso não vai levar ninguém o evangelho não vai ser, não vai conseguir alcançar as pessoas através dessa ferramenta, é perder tempo, é isso e aquilo. E eu confesso que naquele momento eu simplesmente desisti. Isso já tem mais de um ano que eu tive esse projeto e tem Sim. lá o canal na Twitch ainda, mas eu não toquei o projeto para frente. Você falando agora dessa situação, eu fiquei assim, eu falei, pô,
Preciso conversar com essa galera aí que tem esse projeto. Vai Aham. que em breve aí o Papiano jogando sai do papel e vem pra prática. Vamos ver essa parada, mas é bem assim, o que você falou, eu já lembrei na hora e já deu animado. Eu falei, cara, é Não. possível. É, Então, você até comentou do GTA. Tem um GTA genérico aí, que a o galera, RP, né? o RP, que é ali, cara, você pode ser um pregador ali, por que não? Sim. Entendeu? Porque ali eles tentam levar um pouco mais na vida real. Então, Uhum. dificilmente tenha aquelas atrocidades que a gente faz dentro do GTA, tá? A Só no gente joga GTA, hein? só no GTA. Mas, cara, é interessante. Então, para você ver, então existem, cara, campos que a gente precisa chegar, meios que a gente precisa chegar, né? Verdade. E até mesmo assim, cara, enfim, em relação ao God Vibes, o God Vibes, cara, a gente chega em alguns lugares que a gente não acredita. Mas eu acredito muito que é pela forma que a gente trabalha. Que é o Uhum. seguinte, é, eu acredito muito assim, por exemplo, imagina que existe, sei lá, um escritório de advocacia onde todo mundo lá é cristão, por exemplo. E aí chega o cliente lá e ele vai ouvir as coisas da lei, né? Alguém que vai, sei lá, quer ser advogado por alguém, vai ouvir as coisas normais, que é de advocacia ali, né? Mas tenho certeza que esses advogados, se eles são cristãos mesmo, a forma como eles trabalham é daquilo de acordo com o que ele acredita, porque não adianta, cara. Tipo assim, a gente espelha muito aquilo que é o que a gente acredita, né? Que a gente segue. Não adianta. Então, é mais ou menos isso. E isso é colocando para vocês entenderem mais ou menos como é o God Vibes. A gente tem programas direcionados, né, a pessoas de é, vários segmentos. A gente fala com dublador, a gente fala com desenhistas, a gente fala com todo mundo. Mas a gente acredita que a gente só consegue falar com eles conseguem vir aqui no nosso estúdio, porque nós não somos proselitistas, assim. E como que seria isso? A gente aqui, cara, a gente durante o programa, a gente fala de Jesus quando necessário e coisas do tipo tal, mas a gente é completamente ligado, assim, as pessoas enxergam Cristo na gente. A verdade é Uhum. essa, assim, tentar enxergar Cristo na gente. A gente não fala sobre Jesus quando necessário, a gente tem programas relacionados a protestantismo, a gente traz pastores, cantores gospels, músicos cristãos, alguns aí que vêm aqui trocar uma ideia com a gente, mas, cara, a gente tem esse fundo nerd. Esse fundo nerd, pra gente chegar em alguns lugares, é, às vezes se eu fosse, assim, por exemplo, God Vibes, o podcast cristão que tarararará, eu não estaria lá. Entendi. Pra você ter ideia, por exemplo, tem uma galera que é uma amiga nossa, gente, que virou amigos assim, que o podcast deles se chamam Hellzenha. Nossa. Olha o nome do podcast dos caras. Diferente. Hellzenha. Hellzenha, é isso mesmo. Que assim, eles têm um pano de fundo ligado ao heavy metal, né? O Uhum. metal e tal. E eles são aqui da nossa cidade, eles assistiram o nosso programa e nos convidou para ir lá conversar com eles e trocar uma ideia sobre isso. Ou seja, foi um campo realmente muito grande a oportunidade que a gente teve de ir no Hellzenha conversar com eles. E ali, nesse momento, eles entenderam o que é Jesus na nossa vida, entendeu? Entendi. Naquele momento que foi aberto o campo para a gente poder falar. E as pessoas, quando elas vêm aqui no nosso programa, o que a gente faz? Antes de toda a gravação, a gente ora. As pessoas chegam aqui, às vezes nem imagina que são cristãos aqui, mas a gente ora por eles, a gente ora pela família e vamos começar o programa. Tem o nosso papo, nossa descontração, de vez em quando rola alguma coisa lá, mas aí depois, cara, é assim, a palavra batata mesmo. Ah, eles vêm comentar, cara, muito obrigado por você ter orado tal, e ter comentado. Então, isso, cara, eu acredito que é mais ou menos a nossa forma de trabalhar. Então, por exemplo, um evento que a gente foi recentemente, o God Vibes, era um evento não cristão, que falava sobre Tolkien e tudo mais lá, que era um evento pra galera que joga RPG, Uhum. e a gente foi lá, cara, entendeu? E eu pude falar um pouco dentro de Tolkien, o cristianismo dentro de Tolkien lá pra eles.
entendeu? Tipo assim, tenho certeza que se eles soubessem que era de um podcast inteiramente só cristão, pelo nome a galera já pega, né? Quem Uhum. pega que é o God Vibes, né? Então já entende que são é coisa de Deus, né? Vamos dizer assim. Então já sabe, mas é a forma, cara, como a gente trabalha. Então a gente tem chegado em alguns lugares que Deus está nos levando, entendeu? E a gente está percebendo isso e tem sido bom, tem sido muito bom, essa forma que Deus tem trabalhado com a gente. Cara, e eu acho isso muito interessante. Até na live lá eu fiz esse comentário da gente trocando a ideia, que vocês são os evangelistas que vão pro campo buscar as almas, É né? tipo Aí, isso, aí mais eu ou menos. até, aí eu até brinquei com o Diogo. E o papiando a palavra é aquele momento da escola bíblica dominical discipulado, Sim, cara, exatamente. Exatamente. que aí você já tem uma pegada Uhum. assim, mais segmentada, né? Com, ainda Aham. que não siga uma pauta, mas assuntos específicos voltados à questão do evangelho, o evangelho, e aí Uhum. aquele movimento igreja e tudo mais. E assim, isso é incrível demais, porque Uhum. existem espaços, né, para a atuação de cada um, existem áreas específicas de atuações. E o que já me deixou numa situação um pouco triste e chateado foi de participar de uma situação aí, uma andança aí pelo Rio de Janeiro, e de gente que falou, pô, o meu tem que ser o maior do Rio de Janeiro, não tem espaço para ninguém. E aí, pô, já perdeu o sentido do negócio. Só quer inscrito, só quer o like, só quer a monetização, que ele faz me rir que cai lá no YouTube lá, a cada 1.000 visualizações, R$ 9, misericórdia, muita coisa. É, Puxado. cara. É Tem. complicado, é complicado. E aí, quando a gente leva as coisas assim, como se deu exemplo, né, da forma que vocês levam o podcast, cara, eu acho isso muito incrível, porque para mim é mais um exemplo da multiforme graça do Senhor, das É múltiplas isso aí. formas que ele que se manifesta, que ele vai agindo, né? Cada um dentro de um campo específico, cada um de um jeito específico, né? Exato. Que eu acho muito interessante que tem, eu já vi podcast voltado à questão do evangelho, daqueles caras tudo graça e paz do vosso Senhor Jesus Cristo Sim, sim. para todos vocês, e aí ele dá aquele sono assim, pô, vou dormir que eu não aguento mais o cara falando desse jeito. Mas tem um público que acompanha, tem um público que gosta Exatamente. daquilo ali, entendeu? E é E um é legal. público que pode chegar aqui no Papo na Palavra e logo na apresentação, fala galera, graça e paz. Ué, calma aí, fala galera e graça e paz na mesma frase, como é que esse negócio se Exatamente. encaixa? É aquilo aí, você viu que em nenhum momento eu falei que a forma que a gente trabalha aqui ou é certo ou é errado, entendeu? Não é, Sim, cara. Então, cara, assim, a forma que Deus está trabalhando com a gente, entendeu? Então, meu, e se a gente consegue enxergar alguns frutos, é sinal que está no caminho certo. E também, cara, assim, principalmente a gente no meio de podcast, como as coisas também sempre mudam, às vezes a gente pode até mudar, cara, nossa linguagem para frente, entendeu? Nada impede, nada sim. impede. Então é só estar ligado em Deus e ver o agir dele mesmo, cara, assim, nas coisas que vão acontecendo. Então, tá ligado no que tá acontecendo aí, tal. Então, isso E- faz muita parte. Eu mesmo já tentei um tempo dar uma reformulada, né, na questão de como eu vou abordar os Você já assuntos. tentou vir fazer seu programa com a camisa do Vasco? Ia ser bem diferente, cara. A live ia cair, a live ia ficar caindo toda hora, igual o Vasco. Eu vou falar pra você, ia ser muito diferente, hein, mano. Não dá. Não, 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 não. Ia Aí, ser aí, tipo, aí não vai assim? não tem como. Jesus Cristo me transformou, mas essa área não tem nada a ver com ele, não. E essa piadinha aí do que só cai aí. Eu Não, não sou do futebol, mas eu entendi, é viu? mera coincidência, não falei nada demais. Mas assim, aí eu comecei a ver nessa forma de levar, vou mudar, vou isso, vou aquilo e tal. Mas eu comecei a ver formas de mudança segundo alguns padrões da internet. E aí eu comecei a entrar um pouco num choque, numa crise, porque eu fiquei, cara, e a minha identidade? Né? É, Porque, cara. tipo assim, a forma que eu apresento o papinho na palavra que eu levo aqui no bate-papo é a forma que eu paro para conversar com qualquer um em qualquer ambiente
e vou embora, né? A gente estava até falando no nosso pré-bate-papo aqui antes de gravar. O Hum. fato de ser carioca me ajuda muito a parar para conversar com qualquer pessoa da face da terra, Pô, meu porque a gente. irmão, essa malemolência aí do carioca, meu irmão. Cara, eu acho que, sei lá, tem um pouco até a ver com, acho que até com novela, sabia, mano? Olha aí, olha o assunto. Sabe por quê? O Brasil assiste novela, cara, e a novela veio daí, cara. Então, é um sotaque que chega nas pessoas, né? Então, meu, não tem como, cara, não tem como. Carioca falou, meu irmão, tá ali no meio, você já relaxa, assim, já, pô, deixa agora o carioca falar, irmão, e já era. E aí, se deixar, se der a confiança, a Aí, gente vai embora. Não tem jeito. E aí isso me ajuda muito, porque, assim, eu posso até dar alguns exemplos, né? Quando eu comecei o Papinha na Palavra lá atrás, eu tinha uma ideia de gravar com 5 pessoas, que eram ali a quantidade máxima que eu tinha no meu raio de alcance de que iriam aceitar participar, sim, né? E hoje, pô, já passei de 80, então, pô, já é gente pra caramba que eu fui é, conhecendo ao longo do caminho. Só que para mim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu foi de começar a gravar com uma galera que não mora aqui no Brasil. sim. Cara, e assim, eu, para quem não sabe, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sou do município de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, um lugar que não é o pior lugar do mundo, mas pode estar ali no top 3 brincadeira, mas tem as suas, a gente aqui tem algumas oportunidades, né? Eu não venho, não vou fazer aqui aquele participante de um programa do Gugu ou do Celso Portiolli do domingo de tarde, pô, vim de uma família pobre que não tinha o que comer. Não, minha realidade não é essa. Eu vim de uma família que me deu oportunidade, mas eu, por falta de vergonha na cara, fui para droga, fui para álcool e não aproveitei as oportunidades que eu tive na minha vida. Então, é uma responsabilidade minha em relação a isso. Só que, cara, eu nunca imaginei na minha vida ter um contato com alguém, para você ter uma noção, de um outro estado. Eu não fazia ideia. Não fazia mesmo. Para mim, só com meus parentes lá da parte da minha mãe, que é do Maranhão, né, que eu falo para mim, eu brinco com a minha mãe, é mais fácil você ir para um outro país do que chegar lá no Maranhão, porque é longe pra caramba de ônibus, É. 3 dias de viagem é puxado, mas é um Outra lugar, coisa em comum, minha mãezinha é de lá também, viu? pô, minha mãe, Maranhão. mas a tua mãe é da onde? Ah, minha mãe é de São Luís mesmo. A minha mãe já é muito para lá de São Luís. Não é pouco, não. É muito. Aí você vai falar, minha mãe nasceu nos Lençóis Maranhenses lá, tal. Nada, pô, nada. Minha mãe nasceu num lugar muito escondido lá do Maranhão. Bonito pra caramba. Eu já fui 2 vezes, lugar Ah, legal, incrível cara. demais. Mas até você chegar, você consegue ler um box daquele novo do C.S. Lewis completo 2 vezes e tá de boa. Você chegou lá no lugar, na última página, no último. Brincadeira, gente. Eu amo demais lá. É Areia Branca, lá em Cururupu, lá no interiorzão do Maranhão, cara. Minha raiz está lá também, entendeu? Então eu aprendi, meu amigo, com o tempo, a dar valor às minhas raízes. Legal. Porque eu acredito que quando a gente entende as nossas raízes, fala muito de quem nós somos, de toda a nossa construção, de Verdade, coisas cara. que nós acreditamos e tudo mais, que é a construção da criação da minha mãe, com a construção da criação do meu pai, e aí tudo junta ali numa outra pessoa completamente diferente, que tem essas experiências de vida também. Mas aí pegando, né, voltando à questão da surpresa que o podcast proporcionou na minha vida, é claro, direcionado sempre por Deus. Cara, hoje eu tenho um contato com uma galera dos Estados Unidos que eu fico assim, mano, por Uhum. quê? É. Como? Tipo, meu trabalho é com uma revista lá de fora, de Orlando, na Flórida. Mano, eu não sei falar muito mal português, cara. E o meu Uhum. português é muito carioquês, pra caramba, não tem. E dá pra ver, né? Só na forma Caô, de conversar. caô. Nem reparei, meu irmão. Tá ligado? Então, assim, e é algo que eu fico, cara, Deus vai proporcionando coisas pra vida da gente. E eu aprendi a observar que em tudo isso existe um propósito. Existem pontos que vão sendo guiados para convergir lá na frente a um assunto específico. Eu não sei o Sim, que que cara. ele tem para a minha vida exatamente, estou sendo bem Uhum. sincero.
em relação a propósito. Eu acredito muito que eu vou descobrindo, né, ficando mais claro conforme eu for me movimentando, que eu sei de algumas movimentações geográficas que eu vou ter que fazer, sair daqui para um outro estado, e quando chegar lá eu vou ter a clareza do que eu vim fazer aqui, e depois Uhum, talvez ir até para um outro país e chegar lá ter uma clareza do que eu vim fazer aqui. E, cara, e tudo isso por conta de uma loucura, de uma sugestão que me deram há 2 anos atrás, de começa um podcast e a vida muda. uhum. Isso é muito doido, é uma parada fora do normal pra caramba. É isso aí, cara. Eu ia até falar uma coisa em relação a isso, mas parece que você falou que tem umas perguntas aí, eu acho que tá mais encaixado em uma das perguntas, né, que o pessoal fez, mas, cara, mexer com a internet, você é cidadão do mundo, cara. E principalmente hoje, onde a gente vive, né, onde que a gente vive. Eu, cara, na minha infância, nunca imaginei, falando assim, até em conhecer lugares mesmo que a gente ia conhecer. Na época era muito complicado isso. E hoje, o mundo, ele dá essa oportunidade, né, de você ir a vários lugares, a conhecer lugares. Hoje, através da tecnologia, barateou muitas coisas que na época era impossível você fazer uma viagem de avião, por exemplo, né? Então, com a tecnologia hoje, algumas coisas baratearam, então você tem essa oportunidade. E você pode fazer isso da sua casa também, né? Então você é cidadão do mundo, cara. Você trabalha, então e imagina então essa ferramenta pro evangelho, né? Onde a gente pode chegar? Então, com essa ferramenta que vocês estão nos assistindo aí, que hoje está na sua mão, né? Provavelmente uma grande porcentagem da galera que segue aqui o Papinha na Palavra, se você for ver nos analytics lá, a maioria é celular, por exemplo, né? Isso, Sim, né? Eu acho que é isso, né, Rafa? é. Mas baseando nisso. Então, tá nas suas mãos, né? E o que basta a gente pensar o que fazer com ela, né? O que fazer e o que a gente anda fazendo com ela. Então, é muito ligado a isso aí mesmo, cara. Então, a internet, trabalhar com internet, trabalhar com esse tipo de coisa, é isso aí, cara. É isso aí. A gente chega em lugares que a gente não imaginava. Não imaginava. A gente observando essas questões, né, do quanto a, a- as oportunidades vão aparecendo, né, nas nossas vidas, cara, até deixando uma ideia que o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo também, aproveitem as oportunidades, né? Estejam com o coração aberto e o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, também para entender que nem toda oportunidade que chega na nossa vida, né, é uma oportunidade que é dada por Deus. Porque, para ser muito sincero, eu já tive oportunidades, cara, que eu achei que era de Deus, mas não era não. É, então. Tava entrando num ambiente, em determinado momento, estranho. Vou usar essa palavra Sim. estranho. Conhecendo pessoas que no primeiro momento eram pessoas bem interessantes. Só que uma coisa que eu aprendi, Douglas, desde criança, é que a palavra do homem, ela tem que ter muito peso. E o que eu falo para você e acordo contigo, eu tenho a obrigação de cumprir, Sim. porque é o meu nome que está em jogo, é a Uhum. minha credibilidade que está em jogo. E aí eu me converto, e eu nem sei por que que eu caí nesse assunto agora, de coração. E aí eu me converto e entendo que eu não carrego mais o meu nome, eu carrego o nome de Jesus. Isso aí. Não melhora a responsabilidade, só piora olhando por uma ótica. Cara, eu vou ter que cumprir mais. Se eu falar, cara, é melhor falar não vou fazer, não vou ajudar, do que falar vou ajudar e não ajudar. Entende? É. Seja honesto, seja sincero, abre o coração e fala, porque é melhor você falar a verdade do que ficar inventando mentira para as pessoas. E eu caí numa parada assim. Pô, vamos fazer aí. Pum, fui. Aí passa um mês, passa 2 meses, toma o famoso calote, né? Aquele vácuo no meio.
na conta bancária, porque, pô, uma coisa é trabalho voluntário, outra coisa é trabalho acordado, né? Não É, sei se aí você já ouviu esse ditado, né? O combinado não sai caro. A gente aqui no Rio fala sim. muito sobre isso. Uhum. E é uma verdade, pô. Então, e sabe qual é o pior de tudo? Aleluia, glória a Deus depois nas redes sociais. É, Isso dói. Isso dói, isso sério. é. Não sei se você já passou por uma experiência com esse tipo de situações assim, mas Cara, é uma coisa que eu acho assim. Principalmente dentro do cristianismo, cara, dentro da linhagem protestante evangélica mesmo, cara, a gente tem uma linha muito tênue em onde a gente anda, né? Aqui você está ouvindo um depoimento de um batista atualmente, mas que já foi pentecostal também, né? Eu conheço a linhagem pentecostal também. E uma coisa que é uma linha muito tênue é entre a nossa espiritualidade em Deus e nossos sentimentos, cara. Porque ali passam em coisas muito próximas, né? Então acontece, cara, das vezes, cara, a gente até se questionar, muitas pessoas se questionam em relação à própria fé em Deus, porque assim, cara, nós como seres humanos, a gente confia nas pessoas, a gente confia, né, no ser humano, na pessoa tal, porque assim, em sua maioria tenta ser honesta em tudo com que faz e tudo mais, né? Mas existem, às vezes, alguma confiança que a gente confia em algumas coisas que a gente acha que é de Deus falando, ou coisas do. Mas, na verdade, por passar por uma linha muito tênue ali, ó, o que é Deus falando e o que é o sentimento da pessoa é muito próximo. É muito próximo. Porque dá a entender que quando Deus fala, ele fala de uma forma que atinge sentimentos, né? De coisas de sentimentos. Mas muitas vezes é a pessoa colocando o que ela bem deseja, cara. Isso é muito perigoso. Então a gente, como igreja, tem que ficar muito esperto, cara, com isso aí, muito ligado nisso, né? Porque aonde tem pode rolar essa, essas coisas, cara, que nem isso que eu tô te falando, que você pediu pra mim contar um exemplo, foi muito que aconteceu comigo, né? De confiar que era uma coisa que era dita por Deus através de uma pessoa e não era, cara. E não era. Parecia até. Porque a gente usa muito nosso evangeliquez, né, nas coisas, né? normal. Isso aí, irmão, eu posso falar aqui algumas palavras aqui que vocês vão falar. O Douglas é pregador, cara. Não sou. É Não do, sou. é do manto, do remanto, do profundo e do escondido. Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. E, e vai passando um tempo, a gente começa a entender que realmente é isso, cara. Confiar em Deus, né? Lógico, amando as pessoas do jeito que elas são, do jeito que lá, tal, tudo mais, mas não confiar só no que essa pessoa está falando sem ter essa confirmação de Deus mesmo. Não Sim. tem arrependimentos, existem coisas que acontecem, entendeu? Que a gente acha que é de Deus, a gente faz coisas achando, pô, mas isso aqui é de Deus, que o cara é de Deus, tal, mas às vezes Deus não tá ali, cara. E às vezes, cara, tem até o outro lado também, né? Às vezes isso aqui é o diabo, né? E às vezes não é o diabo, às vezes é você mesmo, Rapaz, é entendeu? assim. Então tem esses dois lados, cara. Então isso aqui, não, isso aqui é o diabo que fez isso na minha vida, né? E aí você vai ver o histórico atrás da pessoa, do que a pessoa fez, que construiu para que aquilo acontecesse, cara. Foi a própria pessoa mesmo, a própria pessoa. Então é muito fácil hoje a gente colocar, né? Ah, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. A gente ocupa Deus, ocupa o diabo, né? Sim. Das coisas. Então tem que tomar, bicho, muito cuidado, muito cuidado. Eu, por exemplo, eu tinha na internet, lá no Instagram, a página do Papiando a Palavra, né? Que aí É. ela teve um crescimento absurdo de 2.840 e pouco para Uhum. 28K em 14 dias. Uhum. Só que antes disso acontecer, eu conversei com um rapaz que ele me passou uma técnica. Posta 4 reels por dia, todo dia, no horário específico, e vai ter uma hora que o negócio vai Vai bombar. virar. E de fato aconteceu. E ali no meu enganoso coração,
Foi Deus que fez. Uhum. Postagem, faz isso, aí sai com a minha irmã pra comer. Ela que gostou pra caramba. E aí troca ideia, fala com um, fala com o outro e tal. Só que, cara, o meu coração não estava preparado para lidar com algumas coisas. Então, junto com 28K, veio a altivez, veio a Ixi, é. autossuficiência. Aham. E eu começava a falar para os outros: não, eu sou Rafael do Papi na Palavra que tem 28K. Ia convidar alguém e eu botei uma ideia, olha só que loucura isso. Eu coloquei numa ideia de que eu precisava convidar pessoas que tivessem, no mínimo, Relevância 28 aí. mil. Aham. Porque agora eu sou uma página grande, uma página que tem uma visibilidade. Isso tanto é um testemunho hoje que você me convidou, né? Mano, vou te falar, a página até hoje perde por dia 35 seguidores. O alcance de uma página de 28 dá de 5, 10 no máximo pessoas nos stories acompanhando. Uhum. E eu falei, pô, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí fui tirar período de oração. Aí que nessa hora você volta a ser crente, né? É. Quando dá errado, você volta a ficar com medo e volta para Jesus. É. E ora, e pede, e faz, e faz, e faz aquilo e tal. Teve uma amiga conversando comigo uma vez e ela falou, nem todo crescimento é Deus que está trazendo. Porque se a gente for prestar atenção na tentação no deserto, Satanás ele faz uma proposta para Jesus. Se você se prostrar diante de mim, tudo isso eu te darei, mostrando, né, os reinos da terra. Aí ela, como é que você cresceu? Através do orgânico ou através de método? Aí eu só respondi com silêncio e ela se ligou o que que foi. Ela virou para mim, ela, começa uma página nova. Esquece aquela, deixa aquela para lá. Que ela já foi. Aquela não cresce mais. Não insiste, não fica batendo que não vai rolar. Começa algo novo. Aí para você ter noção, a página hoje do Papiano, que é o Papiano 22, ela tem, eu estava vendo algumas métricas na internet que o pessoal fala que um crescimento saudável é de você ter nos stories 10% da quantidade de seguidores que você tem. E aí você Uhum. é uma página que está numa relevância interessante. É que você tem um público ali, né? E aí tem ali, hoje a página tem 570 seguidores, se não falhar a memória, e bate ali nos stories de 35 a 65. Falei, opa, tá beleza. Mas no começo eu fiquei, pô, só isso? Tinha que ter mais. E aí, aí foi onde, Douglas, eu me perdi na ideia do número pelo número. Uhum. E parei de prestar atenção que, na verdade, cada conta, quando é uma conta real, né? Quando é robô, então um cara lá do meio da Índia, que nunca vai te conhecer, começa a te seguir do nada, é uma pessoa que precisa ser alcançada por Jesus. Uhum. E aí foi na base, tipo, de perder aquilo tudo para entender e voltar no propósito. Aí eu até dou esse conselho para alguns amigos, cara, não se perca no meio do caminho com essa questão de internet, número e tudo mais. Cresce devagar. Uhum. Se Deus quiser que você cresça assim, de uma hora para outra, tem um propósito dentro disso, entendeu? Por exemplo, o próprio canal aqui do Papinha na Palavra. Cara, tem vídeo que eu posto que é frustrante, mano, de uma expectativa, e aí eu reconheço que eu posso estar fazendo alguma coisa errada, porque eu não sou nenhum expert nessa questão do YouTube, SEO, nada disso. Eu sou o curioso que vê alguns vídeos na internet, aprendeu alguma coisa e começou o canal. Nunca fiz um curso, nada dessa situação. Aí já fiz canal de corte separado, aí já botei os cortes tudo junto. De vez em quando eu tiro tudo e boto no canal de corte, fica nessa bagunça, nesse vai, muda e faz isso, e isso só piora, isso só atrapalha a questão do crescimento pra caramba. Uhum. E eu fiquei pensando assim, na última vez que eu parei para ver isso, eu falei, cara, vou seguir isso aqui, vou dividir, vamos crescer devagar, não tenho por que crescer rápido. Se a ideia aqui é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, Senhor, não me deixa ganhar dinheiro. Permita que eu ganhe alguma coisa com propósito. A gente até conversou isso lá na live junto com o Diogo. Se ganhar X, isso aqui dá para sobreviver, para pagar minhas paradas e o restante é para ajudar os outros.
E aos poucos Deus vai mudando o coraçãozinho egoísta, né, do Rafael para algumas situações que eu sei que em algum momento eu vou viver. Eu tenho certeza disso, né? Uhum, Sem hipocrisia, eu tenho certeza que um momento eu vou viver alguma coisa diferente dentro dessa situação. Mas uhum. Deus sabe qual é o momento exato para isso acontecer e tá de boa. Se ele que sabe. Então, porque na verdade, cara, a internet, ela, infelizmente, é o ponto negativo dela, que é mostrar a não realidade do que é do que é a vida, né, do que são as coisas. É, E, infelizmente, algumas métricas, algumas coisas que a gente utiliza ou faz dentro da internet, infelizmente é para alcançar isso aí também, cara. E a gente, como um povo cristão, até não precisa nem ser povo cristão, né? Se você quer ter alguma coisa dentro da internet, o importante é você alcançar pessoas da forma mais natural que for possível, cara. Porque o que é o mais importante ainda é o conteúdo, é o que a pessoa tá levando, entendeu? sim, É isso, cara. É isso, entendeu? Pô, a gente não põe nossas tristezas no Instagram, né, cara? Não põe, né? A gente só põe o lugarzinho que a gente viaja, é né? Só põe ali o restaurantezinho que a gente vai, né? Mas a gente sabe que não é a nossa verdade, cara. Não é, cara. Não é, verdade. né? E infelizmente a internet hoje, questão de números para alcançar mais pessoas, elas querem ver isso, né? Então, Rafa, até em relação a isso, em questão do que é as pessoas que a gente está alcançando hoje, são as pessoas que Deus quer que a gente chegue. Então, Sim, você que está ouvindo agora essa mensagem nossa, que é esse papo nosso, né, Rafa? Um papo bem descontraidão, tal e tudo mais, pode ter certeza que se você está ouvindo é porque você precisava ouvir de uma forma ou outra, né? sim. E talvez não atinja o número que a gente deseja, que a verdade é essa, né? A gente queria atingir milhões, né, Rafa? A Pô, nem verdade é essa. fala. Não é isso? A Falar que verdade é não, essa. tá mentindo, pô. Então, fala não. Fala não. Então, a gente quer atingir a galera, as pessoas, até por uma coisa boa, que a gente tá levando uma Sim, palavra boa, tá ligado? Não é nem por fama, coisa do tipo, a gente queria. Mas, cara, não é assim. Não é assim, sim, né? Então, ou seja, quer trabalhar com internet? Primeiro vai no amor, cara. Não vai no dinheiro, não, que não é muito legal isso. Vai verdade. porque você gosta de fazer tal, seja lá o que você queira fazer. Acho que é isso. Porque acho que quando a pessoa ela vai pelo dinheiro ela se vende. Ela tem um Então. valor, ela tem um preço. Então. Então, qualquer oferta um pouco melhor, ela aceita e perde É, princípios, né? às vezes você não pode falar aquilo que você quer falar de verdade, entendeu? Então tem tudo isso, cara. Tem tudo isso. Então, tudo tem um preço e um valor, né, cara? Tudo tem um preço. Você paga de todos os jeitos, cara. Todos os Verdade. jeitos. Então, é isso aí. Você quer a sua liberdade? Então, às vezes você tem que deixar de ganhar. Eu já tive uma oportunidade de um contrato legal, É, mas quando parei para ler, não rola. então. Tem isso Podando aí. de um monte de lado, não pode Aham, falar aham. isso, não pode falar aquilo, não pode aquilo outro. Eu falei, pô, mano, então não quero não. Mas você precisa do dinheiro? Eu falei, preciso. Mas eu preciso, em primeiro lugar, da minha liberdade de falar Uhum. aquilo que eu tô aqui para falar. É claro, sempre com respeito, né? Com toda a educação. Tem hora que já teve bate-papo que eu me alterei um pouco assim de toma vergonha na cara, que não sei o quê. Daquele jeito, né? Aquele jeitinho peculiar que a gente tem. Uhum. Normal, que eu brinco com as pessoas, né? A mistura do carioca com o maranhense é uma mistura, se não for bem direcionada, ela é um pouco perigosa. Verdade. É um sangue muito quente, é uma parada diferente. Esse negócio é Mas, loucura. mas Deus está ali direcionando, isso aí é o que importa sempre. Mano, Aham. levar agora aí pro nosso momento ali das perguntas que a galera mandou, Opa, né? Algumas já foram respondidas assim indiretamente ao é, longo do, uma ao longo conversa. do papo, né? Então aí daquilo que eu tinha separado de quatro perguntas, eu vou fazer apenas duas, né? Que foram pontos que a gente ainda não falou, e se falamos, não entramos com tantos detalhes dentro desse assunto.
né? E a primeira pergunta que eu faço aqui para você, e isso aqui para mim é muito interessante, que é a seguinte: tenho medo de começar um projeto na internet. O que eu faço? Tem medo? Depende desse medo, cara. Depende desse medo. Então, você já mata um medo. Isso aqui que a gente conversou, eu acho. Que às vezes as pessoas, qual que seria esse medo dela? Dela não conseguir o número que ela quer? É, Então, eu recomendo não começar. Simples assim. Simples assim, cara. Não comece, porque eu acho que você não pode ter esse medo. Agora, se você fala assim, não, eu quero fazer alguma coisa que mesmo atingindo poucos números, mas seja relevante de alguma forma, e acredito que em algum momento eu vou atingir alguma coisa com isso, então prossiga. Porque uma coisa muito interessante, Rafa, não sei se você já deve. Isso, você contou aí um pouco sobre aonde você chegou, né? Com o podcast, aonde há lugares que você não imaginaria chegar e chegou. E isso, pelo incrível que pareça, cara, se você for pensar, foi simplesmente por causa de um passo seu, Rafa. sim, De um passo. Um passo. De um passo você já é diferente de muita gente, cara, pelo primeiro passo. sim. E assim, talvez como eu aqui também, se eu tô falando de mim, eu tô num um passo ainda, cara. Em quanta coisa já aconteceu. Eu dei o meu primeiro passo, entendeu? Porque assim, é dentro dessa narrativa nossa de a gente ficar ou só no achismo, ah, será que vai dar certo ou não? Faz, cara. Tenta, dá o primeiro passo. Porque você vai ver o quanto que esse um passo faz a diferença, cara. Porque tem muita gente que não deu ainda nem seu primeiro passo e tá só no campo das ideias ainda, ali. Então, dê seu primeiro passo que com certeza vai fazer diferença. Você vai perceber isso. Porque, cara, parece que com esse um passinho que eu dei, eu olho pro lado assim, parece que tá meio vazio, cara. Que a galera tá tudo aqui atrás, assim. Isso tô falando com toda a humildade, tá, gente? Sim, De sim. tudo, assim, sei se vocês me entendem. Mas é só de você dar um primeiro passo. Isso eu acho que a gente tem que levar pra vida isso aí, cara. Em tudo que a gente faz. Né? Tanto Verdade. no campo do trabalho, campo espiritual, no campo de tudo. Dá o primeiro passo pra você ver a diferença que é. Então, sair da inércia. Vamos que vamos. Faz sim o seu conteúdo, não pensa em relação a números ou coisa do tipo. Se ele está trazendo uma relevante, né, faz a diferença na vida de alguém, demorou. Tamo junto aí. Internet é um mar aberto a ser desvendado ainda, cara. Tem muita Verdade, coisa aí. Tem muita coisa aí. verdade. E assim, até para a pessoa que mandou a pergunta, que provavelmente vai estar assistindo aí também o bate-papo, Uhum, cara, é uma ideia. Quando eu comecei o Papinha na Palavra, eu comecei com um telefone que estava muito ruim e com um fone de ouvido que estava rachado, então eu meti uma gambiarra que eu tinha que ficar segurando o fiozinho assim, para ele não ficar dando mau contato. isso E aí. gravei com a minha irmã, e a gente estava com o ventilador na cara, pelo Instagram, que o primeiro Papinha da Palavra foi uma live no Instagram. Muito ruim, cara. Que bate-papo horrível. Horrível, horrível, horrível. É, cara, é isso aí. Vocês entram lá no YouTube e tá lá, né? Eu até brinco, né? Essa vergonha tá lá, mas falo vergonha de brincadeira, Não porque esconde a vergonha, né? porque quando eu começo a ver o quanto que foi mudando do primeiro até o presente, é claro Uhum, que a galera que está acostumada pode estar notando um cenário um pouco diferente, é porque os últimos eu não estou gravando no local que eu tenho o hábito de uhum. gravar, porque está em obra, então esse horário está batendo e fica inviável de gravar. Então eu vim aqui para casa dos meus avós, então é o que eu tenho para gravar, é isso Uhum. aqui, e é onde vai ser, não tem jeito. É, eu imaginei que a sua decoração você não queria ter uma cortina de rosas aí, né, cara? Exatamente. Então a gente tem, a gente vai, é o ambiente que tem disponível, então a gente É faz o que exatamente, é isso dá. aí. Então assim, Mas não, tá, ó, maravilhoso, é isso aí. e assim, e até pro brother ou pra menina que mandou, que eu não lembro agora se for menino, se for uma menina, cara, não importa, só começa, né? Dá o Exato. primeiro passo, Uhum. porque enquanto você ficar naquela, pô, quando eu devo começar? Quando eu devo começar? Nunca vai dar certo. Então, é um primeiro passo de fé para você começar um projeto que pode ser um dos maiores do mundo, porque quem começou, quem hoje tem 1 milhão, já teve um seguidor lá atrás no começo.
Então Exatamente. é, Ô, a gente tem um dos maiores exemplos aqui no Brasil mesmo, que é quem que é o youtuber mais famoso do Brasil, com mais visualizações. pô, o piauiense lá, né? Exatamente, o Whindersson Nunes. E Anderson Nunes. se você for ver os primeiros vídeos do cara, mano, parede mofada atrás, assim, ó, sabe? Uma porta caindo aos pedaços. Cara, E o cara foi, pô. e o cara fez. E fez a diferença, cara. Fez Não a tem diferença. jeito. Então, não espere ter um estúdio ou ter alguma coisa, ou espere seu iPhone 17 vir com uma Que- qualidade melhor, não, cara. Faz com o que você tem. Porque o conteúdo ainda é mais importante que até com a qualidade técnica, às vezes, cara. Sim. Se o cara mete uma piada muito engraçada num celularzinho das antigas, mano, o Já cara vai era. bombar, mano. O cara bomba. Viraliza e vai embora. Viraliza. Entendeu? Não importa, cara. Ninguém tá vendo isso. Ninguém tá vendo isso. Só Verdade. é um exemplo, né? Uhum. De coisa. Então, é isso aí. Uma doideira. Mas obrigado E pela pergunta aí, a pessoa que fez aí, cara. Então, não sei se exatamente a gente conseguiu responder. eu Isso é, acredito que ó, sim, acredito a que gente sim. que sim, né? Mas qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente, a gente responde melhor Acredito que se eu sim. entendi a pergunta. Show de bola. Vamos para outra pergunta aqui. Quais os desafios de pregar o evangelho utilizando o universo geek como ferramenta? Irmão, que pergunta, hein? Vamos lá. Essa pergunta é bem complicada, na verdade, porque começa pela nossa própria casa, cara. Aquilo que a gente falou em relação às dificuldades na igreja mesmo, né? De como que é, tal. E a gente encontra isso dentro da cultura geek, porque a cultura geek, cultura nerd, fala com o que é aquilo que a gente chama de universo pop, né? Uhum, E o universo pop tá em tudo aí, né? Tá nas HQs, tá nos gibis, nos podcasts, no cinema. Então, tá aí. Então, existem coisas que você olhando ali, se você olhar só o superficial, você fala assim, o cristão não pode nem ver isso aí, cara, né? Mas só que a gente tem esse desafio ainda, né, dentro das igrejas, das pessoas ainda entenderem que que na verdade você tem que entender o cerne das coisas ali, né? E tentar tirar o que é bom dali e você, porque é o seguinte, cara, é, eu dentro da minha fé acredito que Deus fez os homens, certo? Deus criou o homem e a mulher uhum. segundo a imagem dele. Então, tudo que a gente tem, a gente espelha tudo aquilo que Deus um dia desejou pra gente, né, cara? Então, a gente tem habilidades, existem coisas, cara. E as pessoas, às vezes, criam coisas, mas elas nem sabem de onde vem, cara. E esse momento é meio que, parece o apóstolo Paulo chegando lá e mostrando assim, ó, sabe esse Deus aí, ó, que vocês nem sabem o que que é? Eu sei responder pra vocês. Quem é? Então é muito isso, cara. E se você for entender a cultura pop, as coisas que acontecem lá dentro do universo dos videogames, dos filmes, do cinema, existem coisas que os criadores nem sabem o que que é, que tá ali. Mas a gente sabe, a gente sabe. Dentro do que a gente, da fé que a gente acredita. Então, a gente acredita que consegue tirar muita coisa boa, assim, de lá, né? E passar uma mensagem de Cristo através disso. Entendeu, cara? Então eu acho que tem muito isso e a gente tem esse desafio que é mostrar para as pessoas que tem como, né? Tem como você ser um cristão e jogar seu videogame, seu cristão e curtir ali sua série, entendeu? E ainda, além de tudo, extrair aquilo que é de Deus, porque se é um ser humano que fez ali, que criou ali, tem a essência, tem a essência, né? E aí a gente consegue ver ainda, usando o que Cristo nos ensinou, né? E reformular e chegar nas pessoas através disso. Então, acredito que tem como, é difícil realmente. É muito difícil, mas a gente consegue enxergar muita coisa boa, cara, dentro da cultura pop. Maneiro. E aí agora eu vou te fazer uma outra pergunta, mas que é minha mesmo, não é de Tá. ninguém que mandou, porque eu já vi que você tem um amor por um escritor em especial. Ah, tá. E eu queria que você falasse pra gente, pra mim, até que nem estava aqui junto. Eu não quero falar nada aí porque Cara,
Para você, quem é Tolkien? Meu irmão, eu vou falar, cara. Pra mim, o que que é Tolkien, cara? Tolkien é meio difícil de responder, porque eu acho, cara, que esse senhor que hoje já é morto, né? Hoje já é morto já há muitos anos já até, inclusive. Ele, ele me mostra, cara, o poder que Deus tem. O poder que Deus tem de criar algo, de fazer ali a sua criatura e de saber o quanto a capacidade das pessoas que Deus dá para as pessoas, sabe? Então, eu enxergo muito, cara, a ação de Deus sobre a vida do Tolkien, porque o que esse senhor fez é uma coisa que eu acho assim realmente extraordinária dentro da história dele, do que ele conta, né? E grande influenciador de C.S. Lewis, né? Influenciou muito Lewis. Tanto é que Lewis se converteu ao cristianismo através de Tolkien, tá? Lewis estava desviado e Tolkien tentou. Para quem não sabe, Tolkien ele era cristão, porém católico, né? Uhum. E aí ele dava a palavra de Jesus lá pro C.S. Lewis, porém C.S. Lewis se converteu ao protestantismo. E Tolkien ficou bravo, irmão, com ele, cara. Imagina. Ficou bravo com ele com isso aí. Mas amém, né? Aí, cristão, protestante e criou tanta coisa boa que a gente lê aí, principalmente vocês teólogos aí, vocês sabem o quanto coisa legal que Lewis entrega, cara. Não só no universo fantástico que ele criou, né, que é Uhum. Crônicas de Nárnia e tal, e entre outras histórias também. Porém, a parte teológica do Lewis é Uhum. muito boa, dentro do que ele estudou e tudo mais, né? Então, para mim, cara, Tolkien, ele é isso, ele mostra uma expressão do que o ser humano é capaz, porque, gente, tem gente que estuda Tolkien, que tenta entender o que veio da cabeça do cara, e veio muita coisa, é muita coisa. Ele criou um universo, que dentro desse universo tem línguas que o cara criou, tem regiões, tem mapas, então, assim, é uma coisa muito, mas muito mesmo, assim, para quem gosta, né, que nem eu que gosto desse tipo de coisa, é, é um cara que criou um universo, cara. E aí, se você for ler nas entrelinhas desse universo, tá Cristo lá, cara. Tá Jesus, né? É. Até as pessoas que não que curtem e não acreditam, elas reconhecem isso, né? Que dentro da história dele, ele conseguiu trazer muitas coisas ali, sinais do que ele aprendeu da Bíblia e tudo mais. Então, eu acho ele muito incrível por isso, porque eu vejo Deus a capacidade que Deus pode dar para o homem, né? Que nem é o cara que consegue, sei lá, inventar sei lá, uma cura para uma doença, alguma coisa assim, tá a mão de Deus lá. Inventou a tecnologia, coisas do tipo. Então, para mim, eu vejo muito isso, cara. E desde o primeiro momento que eu li Tolkien, cara, me tocou demais a história do cara e a história de vida dele e a história que ele conta também. Então, sou realmente gosto muito, cara, gosto muito. Amém. Cara, eu acho muito incrível, muito maravilhoso como é que Deus ele faz essas coisas, né? Aham. Ele toca na vida de algumas pessoas que vão se comunicar com o ser humano de uma forma específica, Uhum. né? Que talvez ninguém na história vai se comunicar como ele se comunicou, como Lewis Sim. se comunicou também. Uhum. Pode ser que apareça alguém que venha se comunicar de uma forma até melhor do que a forma que eles se comunicaram, por conta do tempo, dos Aham. recursos, do nível de conhecimento e tudo mais. Só que eu consigo observar, cara, que em tudo, de fato, tem a mão do Senhor, em todos os aspectos das artes, Uhum. né? Se dá para glorificar o Senhor em várias manifestações artísticas, né? Não demonizando e falando que isso é coisa do demônio, isso Uhum. é coisa do sagrado, tendo esse filtro. E aí, quando a gente fala de filtro, a gente vai falar de sagradas escrituras, porque quem coloca o filtro do que é certo e que é errado não é o que eu acho ou o que alguém acha, mas sim o que Uhum. está escrito. Aí é completamente diferente, né? Infelizmente, Exatamente. a galera leva por um lado de que, eu não vou ver. Eu já me travaram uma vez no começo da minha conversão que eu não deveria ler As Crônicas de Nárnia, porque é da Disney
A justificativa é essa. O filme que saiu é pela Disney. Então a Uhum. Disney é o agente de Satanás para poder desvirtuar todas as crianças da face da Terra. E tem fauno, fauno tem chifre, e É, pé de bode. e um monte de coisa. Ali é o diabo que tá no negócio e aquilo. É, Mas cara, sabe o que me chama a atenção? Mesmo a galera que fala isso não consegue identificar quando tem um falso mestre na igreja pregando um monte de heresia, tá ligado? não consegue, não consegue. Então é. Entendeu? Então, e por exemplo, até mesmo dentro da história de Tolkien, cara, a gente vê valores de amizade, valores de, sabe, cara, de como o ser humano ele é pecaminoso e tem formas e lá dentro da história, né, da história das histórias dele mesmo, que são ações divinas que acontecem, cara, e que ajudam, sabe, eles a cumprirem ali uma demanda que foi dada para eles. Então, cara, não tem como você que é cristão não enxergar ali, né? E a pessoa que é aquilo lá, né? Às vezes a pessoa ela recebe que está lendo ali, recebe alguns valores que às vezes não precisa ela nem saber que é um cristão que fez. Não, mano. Sim, Mas está ali, foi colocado uma semente, que é um momento da vida. Aí vem o Espírito Santo, que é o que convence, que não é nenhum de nós aqui. É ele exatamente. que vem lá e fala: Ó, filho, isso aqui que você aprendeu é disso aqui, ó, isso e tal. Então é por isso, mano, que eu curto literatura fantástica, assim, eu acho muito bacana, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, sim, né? Com certeza. Mas é em tudo na vida, cara. É tudo na vida. Então, nada me impede de eu ler o que eu quero Verdade. ler e é isso aí. Cara, e assim, uma coisa que eu tô. É que hoje eu tô procurando tempo, que tá difícil de achar. Que eu tô muito afim de fazer é de ver novamente a trilogia do Anel. Cara, Sabe por quê? sensacional. Porque eu lembro que quando eu vi a primeira vez, foi antes de eu me converter. Uhum. Então eu vi com aquela ideia de um filme muito ligado a um RPG, que eu me amarrava em jogar RPG na minha adolescência. Né? E a minha adolescência era muito louca, foi uma mistura de um monte de coisa. Uma coisa mais nerd e uma coisa muito esquisita, nerdão pra Avesso aí. caramba. É, bem estranha. Tem gente que falava, cara, você decide o que, é que você quer. Eu falo, eu quero tudo, pronto. E ia embora. Só que hoje eu fico naquela coisa, eu preciso ver porque a minha ótica é diferente. É. Né? A minha cosmovisão, ela mudou de uma forma absurda. Então eu preciso, eu sei que eu vou conseguir enxergar em um Uhum. diálogo, em uma cena, em algum ponto, em um desenrolar da história, algumas coisas relacionadas ao cristianismo, aquela guerra, né? Aham. E E você tudo vai mais. enxergar, cara. E você vai enxergar. Primeiro que Deus ele usa quem ele quer, mano. E pelo incrível que pareça, ele usa os pequeninos. Olha aí. Foi um pequenino dentre os grandes lá que falou: "Não, eu vou levar esse anel aí e vamos destruir ele, Sim, apesar de eu não saber como fazer." Olha isso. Mano, se você não enxergar uma lição nisso aí, cara. Eu não sei. Então, até isso que a gente conversou, cara, de dar o primeiro passo, sabe? uhum, Dar o primeiro passo que Deus vai te, te honrar e te ajudar, tal, naquilo que você deseja, que é do coração dele, né? Então, e aí, só aí, ó, numa coisinha que eu te falei, você já vai tirar essa lição aí, fora outras coisas que você vai ver também. chegar em casa, vou deixar para editar o vídeo só de madrugada e vou Isso parar para aí. ver pelo menos o primeiro. Que é longo, hein, mano? É Se grande você pra for ver os caramba. três, e olha que tem versão estendida ainda, que eu amo demais as versões estendidas. Uma vez já tentei ver, mano, foi o dia inteiro. Os três de uma vez, versão estendida. É muita coisa. É Muita muita coisa. coisa, cara. Fica Mas difícil pra recomendo caramba. aí, galera. Ó. Leia Tolkien e assista também. Tem a sériezinha que tá passando agora aí, mas Rapaz. tá umas polêmicas aí e tal, mas assista os filmes primeiro, depois você vai ver essa série. Show de bola. Meu amigo, obrigado, cara. De coração, Pô, mano, pela prazer nossa aí. conversa. Pô, a gente tá numa data tão especial, né, cara, que é uma data de aniversário aqui, do Papiando a Palavra. Eu quero desejar, cara, além do Rafa, mas também os ouvintes e a galera que apoia aí, continue apoiando esse trabalho, continue apoiando, né, e que Deus possa realmente chegar em lugares
também, assim, como já tem chegado, né, lugares que a gente não imagina e tal. Então eu desejo e peço a Deus mesmo que Deus abençoe você, Rafa, nesses 2 anos. Que Deus te capacite cada vez mais e que te dê estratégias que venham dele, né, porque a gente sabe que dentro da internet é volátil, as coisas mudam, as coisas mudam. Pode ser que talvez a gente vá para um trabalho um pouco diferente, mas continuando dentro da internet. E é isso aí, cara. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando aqui com você e de estar falando com as pessoas também, né? E, cara, parabéns demais por esse projeto aí, né? E que Deus abençoe muito quem está ouvindo, quem está assistindo. E é nóis. Valeu, galera. Vocês aí que acompanham a gente aqui até o final, ou que chegaram do meio agora para o final. Muito obrigado aí pela paciência, tudo Uhum. aquilo que nós conversamos. Que Deus tenha falado ao seu coração poderosamente. E, né, essa data que o vídeo está sendo lançado é uma data muito importante, uma Uhum. data de comemoração de mais um aniversário do Papinha na Palavra e que venham mais dois, que venham mais 20 anos por aí dessa loucura que é esse podcast, mas loucura para o mundo, né? Porque para nós Isso aí. que somos cristãos, nós entendemos que é o poder de Deus. Então, E antes de sair, eu queria usar meu carioquês aqui também, meu irmão. Pô, deixa eu fazer meu jabá, cara. faz aí. Eu preciso do meu jabá, pô. Ó, soltão aqui, pá, pra falar do meu jabá, fazendo aí do carioca aí. Tá vendo como eu conheço carioca? Galera, por favor, sigam o God Vibes Podcast lá também. Se inscrevam no nosso canal. God Vibes é God com O, que é God de Deus, não é Good Vibes. Então, se você escrever lá God Vibes Podcast, você vai encontrar a gente. Good Vibes é da concorrência. É, Good Vibes é outro esquema lá. Mano. A gente até é contra esses a galera aí do Good Vibes. Deixa isso pra lá. É God Vibes, tá bom? Então, por favor, siga a gente lá. A gente tá no YouTube, no Instagram, no Spotify, todo agregador de podcast também. Siga a gente lá. Veja lá algum programa que te agrade também. Recomende para uma pessoa não cristã, que é um amigo seu. Pode recomendar a gente para ele, que ele vai curtir também. Tá bom? Então, acho que é até mais do que o próprio cristão, até o não cristão, mostre o God Vibes para eles, beleza? Acredito que eles vão gostar. Obrigado, Rafa, mais uma vez aí por isso, Show de bola, por meu me dar amigo. essa oportunidade aqui de falar. Tamo junto. E aí, galera, muito obrigado também. E aí, já no finalzinho, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha. Tamo junto. E aquele recado que eu sempre gosto de dar, todo final de Papinha na Palavra. Vamos continuar pregando o evangelho até fora de tempo. Tem que fazer, pô, pra dar Fiquem na audiência.